Hoje, a gente vai focar nessa camada superior da suíte da Axelos, né? Onde a gente tem alguns produtos, vamos dizer assim, que estão disponíveis para todos os profissionais, para todas as organizações. O nosso objetivo não é entrar em muitos detalhes, até porque o nosso tempo é reduzido, então eu vou dar uma visão geral sobre esses produtos para vocês, esses produtos dessa camada superior aqui. E, claro, em outros eventos futuros, a gente pode ir abrindo um pouquinho mais de cada uma dessas caixinhas para vocês poderem compreender como é que cada uma dessas caixinhas pode auxiliar você como profissional e auxiliar também a sua organização. Ok? Então, para a gente poder falar um pouquinho das melhores práticas da Axelos, é importante a gente ter em mente que aqui nós temos um conjunto de boas práticas utilizadas amplamente no mundo. Tá? Diversas organizações utilizam essas práticas, muitos profissionais, independentemente das organizações serem do segmento A ou B, de serem uma organização privada, de serem do governo, um órgão governamental, independentemente de ser grande, pequena, média, não tem uma distinção. Esse conjunto de boas práticas está presente em diversas organizações e se tornaram, de fato, as práticas mais utilizadas no mundo para esse quesito de gerenciamento de programas, gerenciamento de projetos, gerenciamento de portfólios. Okay? Então, a gente vai dar uma pinceladinha em cada um deles para a gente poder ver essas características, né, macro de como é que cada um desses livros, vamos dizer assim, cada um dessas práticas, ou conjunto de práticas, se conecta um com o outro. Okay? Bom, antes da gente entrar, rapidamente eu vou falar sobre a Management Plaza. Nós estamos atuando aqui no Brasil, basicamente desde o ano passado. A origem da organização é europeia e a gente tem feito um trabalho focado aí no Prince, a gente vai falar também do Prince, que é a parte de gerenciamento de projetos. E basicamente a gente se tornou aí a organização número 1 no quesito Prince2. Né? Nós qualificamos mais profissionais do que qualquer outra organização aqui no Brasil, em 2013, também em 2014, e a gente se tornou, de fato, aí uma referência. E quando a gente fala especificamente em processo de certificação, porque esses temas, cada um desses temas que a gente vai falar hoje, eles também têm certificações que vocês podem, os profissionais podem, ou não é nada obrigatório, mas podem buscar essas certificações internacionais. E o nosso índice de aprovação realmente tem sido muito grande. A gente recebeu a estatística ontem, então, para nível Foundation, basicamente do Prince, a gente está com acima de 93% de aprovação e no nível Practitioner 82%. Então, a gente tem focado aí, basicamente, nesse conjunto de boas práticas da Axelos. Tá? Quais são os tópicos que a gente vai falar, então, hoje no nosso bate-papo aqui? A gente vai falar um pouquinho do Prince, que é a parte de gerenciamento de projetos. A gente vai falar da parte de gerenciamento de programas, que é o MSP, o Managing a Successful Program. Vamos falar do gerenciamento de portfólios, que é conhecido por MOP, que é Managing of Portfolios. Vamos falar também da parte de gerenciamento de riscos, gerenciamento de valor e, claro, não podemos falar desses temas todos se a gente não falar um pouquinho do escritório de projetos. Então, a gente tem a parte de escritório de projetos, programas e portfólios, e para auxiliar todo esse conjunto, né, a gente tem também o P3L3, que é um modelo onde a gente pode fazer uma avaliação de maturidade, ou seja, como é que está implementado dentro da tua organização
o gerenciamento de programas, projetos, portfólios, enfim, ajudando aí para que você faça e a sua organização faça um trabalho de melhoria contínua. Okay? Antes de seguir em frente, eu vou falar rapidamente para vocês sobre a parte da Axelos. O que é Axelos? A Axelos não tem uma novidade específica, né? Era uma organização nova no quesito organização, no quesito empresa, né? Mas esse conjunto de boas práticas, na verdade, já é bastante antigo, porque ele vem de uma joint venture entre o Cabinet Office e uma empresa chamada Capta. Aqui no Brasil, especificamente, é extremamente comum e conhecido a parte do ITIL, que é exatamente para o gerenciamento de serviços de tecnologia de informação. Mas, é claro, a gente não vai falar especificamente hoje sobre o ITIL, que é bem divulgado, bem difundido aqui no Brasil e bastante utilizado. A gente vai falar daqueles outros tópicos, que é a parte de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Né? Claro, dentro da biblioteca do ITIL, do conjunto de livros do ITIL, tem parte de projetos embutido também. Se alguém conhece aí o ITIL, com certeza percebeu isso. Né? Então, para Axelos, tudo começou, antigamente chamava-se OGC, então alguns livros que tem por aí, você consegue visualizar o selinho da OGC, que é exatamente o governo britânico. Por volta ali de 2000, um pouquinho para frente de 2000, aí passou a ser o Cabinet Office, então tem alguns livros que a gente vai visualizar também com o selo de Cabinet Office. E a partir de 2013, o Cabinet Office, através dessa joint venture com essa empresa Capta, eles criaram a empresa chamada Axelos. Por constituição, uma empresa nova, mas por histórico, tem muito conhecimento agregado e disponível para nós profissionais e também para as organizações. Né? Então, vamos falar um pouquinho cada um deles. E, novamente, nós não vamos falar aqui sobre a parte de ITIL, né? Vamos falar especificamente sobre a parte do gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas, a parte do gerenciamento de portfólios, a parte de gerenciamento de valor, gerenciamento de projetos, programas e portfólios, risco e a parte de avaliação de maturidade. Note que esse conjunto de práticas da Axelos, todos eles estão embasados em livros, em publicações oficiais que estão disponíveis aí para qualquer pessoa adquirir, qualquer pessoa comprar. Não é simplesmente panfletos, um apanhado de informação, não. São livros publicados, criados aí por profissionais experientes que atuam na área, em diversos tipos de organização, diversos tamanhos de organização, inclusive. Okay? Falando especificamente sobre o Prince, o Prince foca na parte de gerenciamento de projetos. Né? Ele tem esse acrônimo de projetos em ambiente controlados, que para mim faz todo sentido. Afinal de contas, se nós não tivermos um projeto onde as pessoas controlem de fato as atividades, o trabalho a ser efetuado, as entregas, enfim, a gente vai ter tão simples quanto um projeto descontrolado. Né? Então, esse livro do Prince é um livro bastante simples, de fácil leitura, os profissionais conseguem compreender de uma maneira extremamente rápida, vamos dizer assim, e eu costumo indicar, inclusive, esse livro até para aqueles profissionais que desejam entrar na área de gerenciamento de projetos. Né? Porque esse livro ele contém
todas as atividades que precisam ser efetuadas, ele contém a sequência dessas atividades, ele contém um passo a passo bem definido, inclusive com papéis de responsabilidades. Então, ele acaba sendo um livro de extrema utilidade para os profissionais. E, diferentemente do que algumas pessoas imaginam, o Prince é, na verdade, uma metodologia de gerenciamento de projetos fácil, simples e flexível. Muitos profissionais pensam que ele é extremamente robusto, extremamente complexo, difícil de se entender. Não, isso é uma falácia. Ele é muito simples e muito fácil de se compreender. E por conta disso, ele se tornou uma metodologia, a metodologia mais utilizada no mundo quando a gente fala do gerenciamento de projetos. Tá? No livro dele, o que a gente vai ter? A gente vai ter os princípios fundamentais, ou seja, se esses princípios aplicados significa que você não está conduzindo um projeto com Prince. Ele contém temas específicos, como questões relacionadas à qualidade, a risco. Ele tem os processos e cada um desses processos já com as suas atividades definidas e também os papéis de responsabilidade já definidos. O que é muito legal no livro do Prince é que todos os documentos estão lá disponíveis. Todos os templates que você precisa para conduzir um projeto, você já tem lá. Basta você fazer a utilização desses documentos nos momentos específicos de cada uma das atividades. Ele contém também um modelo de governança para projetos, ou seja, como é que a gente vai governar esse projeto. Ele já tem descrito também quais são as habilidades que as pessoas que vão estar no ambiente de projetos precisam ter, ou seja, fica fácil de você fazer um trabalho relacionado a um plano de desenvolvimento das pessoas que estiverem envolvidas. E também tem um questionário que vai te ajudar a saber se você implementou bem ou não o Prince dentro da sua organização. É um questionário, uma autoavaliação bastante simples. Ok? O próximo item que eu vou falar, basicamente, é do MSP. O MSP, que é para gerenciamento de programas, ele é exatamente para o gerenciamento dos programas e com foco exatamente em nós fazermos aquilo que é mais correto para a organização. Enquanto o Prince está focado em fazer da forma correta, através das sequências, das atividades, papéis definidos, etc., o gerenciamento de programas está focado em o que é importante para a organização. Okay? Então, fazer correto da maneira correta, quando a gente acaba unificando os dois livros. Tá? Ele é um livro que, na verdade, ele não chega a ser uma metodologia, mas sim um framework, ou seja, um padrão, um modelo que pode ser customizado, adaptado e a gente pode seguir e implementar na nossa organização. Porém, com um detalhe, a forma que ele foi criada e conduzida, esse framework, ele está muito próximo a uma metodologia. Então, é muito simples de você fazer a customização e a adaptação para você trazer para dentro da tua organização. Okay? Lá dentro do livro, o que a gente vai ter? Também princípios, temas, um fluxo de processos, que na verdade lá ele chama de fluxo de processo transformacional, e também os papéis e atividades já definidos no nível, claro, de programas. E também fazendo o relacionamento do programa com os respectivos projetos. Por quê? Um programa é um conjunto de projetos para atingir um objetivo estratégico. Então, se nós temos um nível mais alto, que é o programa, e um nível mais baixo, que são os seus projetos, tem que haver a correlação entre cada um deles. E essa correlação se dá através de um fluxo, que eles chamam de fluxo transformacional, em alguns aspectos e alguns momentos específicos. Né? E, claro, no modelo de governança do programa, dentro da camada programa, e também o modelo de governança dentro da camada programa se correlacionando com os respectivos projetos.
E eu acho bastante interessante esses livros da Axelos, até porque as estruturas são muito parecidas. Então, ele também vai ter um modelo de governança para programas, as habilidades necessárias para, para, para as pessoas que vão trabalhar no ambiente de programa, um questionário que ele chama de health check, ou seja, para você ver quão bem esse programa está sendo conduzido, quão bem os princípios, os temas estão sendo aplicados, e a parte que eu acho fundamental dentro das organizações, que muitas organizações se esquecem, é a parte de gerenciamento de benefícios. A gente pode se perguntar quantos projetos você já viu, você já participou, já ouviu falar, enfim, que foi concluído, chegou até o final e no final ninguém utilizou. Ou seja, gastamos dinheiro, recursos, porém a gente não agregou nenhum benefício para a organização. E, claro, as ferramentas e técnicas específicas quando a gente fala do tema de gerenciamento de programas. Okay? Então, essa é a estrutura do livro do MSP para a gente gerenciar programas que geralmente são maiores quando a gente fala em termos de projetos e tem um alinhamento muito mais forte com a estratégia organizacional. O outro livro que eu acho bastante interessante é o do MOPE, que é para gerenciamento de portfólios. O MOPE está focado, a grosso modo, o que a gente poderia dizer do MOPE? É como se a gente tivesse um funil. As organizações têm uma série de demandas para serem conduzidas, mas precisa haver, até para que a empresa consiga colocar o dinheiro certo para fazer exatamente a coisa certa, precisa haver critérios de seleção, critérios bem definidos para você aceitar ou não, conduzir ou não um projeto ou outro. Então, aqui, o foco no gerenciamento de portfólios é exatamente nessa tomada de decisão. E, claro, derivando-se da tomada de decisão, vamos fazer o projeto A, vamos fazer o projeto B, aí ele faz toda a conexão, ou com o MSP, se for um programa, ou com o Prince, se for um projeto especificamente. Tem uma conexão muito forte entre esses três livros, na verdade. Né? Ele também é um guia bastante prático, significa que ele também vai ser fácil de você compreender, de você entender e fazer o processo de customização para a sua organização. A implementação, independentemente de ser MSP, de ser Prince, de ser MOP, qualquer abordagem, né, aqui a gente está falando da abordagem britânica, né, surgiu tudo, isso aqui surgiu no governo britânico, mas qualquer abordagem, a implementação dentro da organização, aí são outros quesitos, depende de contextos internos, externos, o interesse da organização para implementar de fato, o interesse de todas as pessoas dentro da organização para implementar de fato. Então, esse não seria o ponto. O ponto seria, em condições normais de temperatura e pressão, seria fácil de você ler, entender e implementar. Okay? Dentro do livro, o que a gente vai ter aqui também? Princípios, ciclos práticos, que ele chamou aqui para a gente poder fazer uma boa condução e avaliação do portfólio constantemente. Afinal de contas, o teu portfólio, uma vez definido hoje, ele não necessariamente vai ser o portfólio ad eterno, né? Aquele portfólio com aquelas características ad eterno. Então, ele tem um ciclo onde a gente vai continuamente reavaliar esse portfólio para saber se os projetos e programas que lá dentro estão fazendo sentido para a estratégia organizacional. Note que quando a gente fala do portfólio, o MOU, e do MSP, o gerenciamento de programas, o alinhamento com estratégia organizacional, ou seja, usar bem o dinheiro, está fazendo todo sentido para todas as organizações. Hoje as empresas não podem mais ficar esbanjando dinheiro, gastando a revelia. Também há documentos específicos e dentro do livro a gente já tem todos os documentos descritinhos, falando como é que a gente pode utilizar cada um desses documentos, como é que você vai preencher cada uma das sessões, enfim. Então, os documentos, os templates já estão lá todos definidinhos. Também tem habilidades requeridas para cada um dos papéis e responsabilidades, porque os papéis e responsabilidades
No portfólio, não necessariamente são os mesmos quando a gente fala de programas, que também não necessariamente são os mesmos quando a gente fala de projetos, né? Em alguns casos existem algum tipo de sinergia, algum tipo de conexão, mas não é 100% que a gente vai ter. Também vai haver um guia específico dentro do livro do MOOC, desculpe, um guia específico para a gente fazer uma avaliação, um health check, ou seja, será que esse portfólio foi bem implementado? Será que os ciclos também estão sendo bem reavaliados ao longo do tempo? Ou seja, fazer constantemente aí um processo de avaliação, do portfólio. Também um guia de avaliação de impacto. E por que esse guia de avaliação de impacto é colocado aqui no MOOC, na minha opinião, né? Todo portfólio ele vai ter um ciclo de duração amplo. Por exemplo, se ele contém um programa pode demorar anos, né? Então, essa reavaliação do portfólio, esse portfólio também pode levar um bom tempo. E durante esse ciclo, esse tempo de vida do portfólio, pode haver necessidades aí externas, necessidades de regulamentações, mudanças até promovidas internamente na nossa organização, ou seja, algum tipo de alteração que eventualmente pode impactar o portfólio que já está definido, já está sendo conduzido. Então, ele tem um guia aqui para nos ajudar nessa avaliação de impacto dessas alterações, impactos de problemas em relação aos próprios projetos ou até aos próprios programas que estão dentro do portfólio. Se um determinado projeto ou um determinado programa dentro do portfólio, por algum motivo, se mostra inviável ou por algum motivo se mostra que ele não vai mais trazer aqueles benefícios ou não vai ser mais entregue naquela data, isso é um impacto a ser avaliado. E também tem ferramentas e técnicas específicas, afinal de contas a gente está falando de um ponto específico, de um tema específico, que é a parte de gerenciamento de portfólios, então aqui a gente também vai ter algumas ferramentas e técnicas específicas para a gente falar desse aspecto. E claro, o gerenciamento de benefícios. Quando a gente estava falando do MSP, nós tínhamos os benefícios na camada ou no nível do programa, e agora, falando de portfólios, a gente vai ter exatamente o gerenciamento dos benefícios exatamente nessa camada e nesse nível do portfólio. O portfólio ele pode ser configurado, criado e definido nível organizacional, ou seja, vale para a empresa como um todo, mas poderemos criar também portfólios por segmentos ou até por unidades de negócio. E aí, nesse sentido, teremos ferramentas e técnicas alinhadas exatamente para a gente poder medir esses benefícios ao nível de cada um desses portfólios. E essas ferramentas e essas técnicas, existem ferramentas específicas e técnicas específicas para a gente gerenciar os benefícios, ok? E essas ferramentas, esses benefícios, essas técnicas que nós temos aqui para gerenciar os benefícios estão também extremamente alinhados com as técnicas existentes para o gerenciamento de benefícios quando a gente está falando a nível programa. Okay? De novo, esse é um aspecto que eu gosto bastante do gerenciamento de benefícios, exatamente para a gente poder materializar, concretizar, contabilizar cada um desses benefícios que a gente está trazendo para a organização. E, claro, ele vai ter também, dentro do livro do MOOC, o alinhamento aí com os demais livros, né, para manter a sinergia, manter a coerência de todos os livros. Okay? O MOVE já está relacionado exatamente ao gerenciamento de valor. Nesse livro do MOVE, nós vamos ter técnicas específicas que vão ser incluídas, definidas e planejadas de maneira integrada ao seu plano de projeto
se a gente estiver aplicando o Move com um projeto, e também ao plano do programa, se a gente estiver falando do Move dentro de um programa, né? E o foco do Move, do gerenciamento de valor, seria, de maneira geral, estou falando bem claramente de maneira geral, porque algumas pessoas que não gostam desse termo, que esse termo é bastante forte, mas de maneira geral seria fazer o mais com o mesmo, ou até fazer o mesmo, porém com menos. Ou seja, de que forma que a organização consegue, ou aquele projeto consegue, ou aquele programa consegue ser mais, entre aspas, lucrativo, né? Então, existem muitas ferramentas e muitas técnicas dentro desse livro do Move que, de novo, você precisa planejar de maneira integrada ao plano do programa ou plano do projeto, exatamente para a gente ter aí o resultado final mais valioso para a nossa organização. E quando a gente fala de mais valioso para a nossa organização, não necessariamente valioso no quesito financeiro. Se você trabalha numa empresa do governo, por exemplo, o benefício não necessariamente é um benefício monetário, mas pode ser um benefício que você traz para a população, como questões da educação, questões da saúde, enfim. O foco no valor aí vai depender exatamente do que é valor para a tua organização e do que é valor para os clientes que a tua organização trabalha, né? Ele é uma metodologia, então já é um método bem prático, diferentemente ali do MSP, que a gente tinha um framework, porém tão bem feito que ele parece um método, aqui não, aqui ele já foi feito com características de metodologia, mas novamente ele precisa ser feito aí de maneira integrada com os outros métodos. Afinal de contas, o foco do projeto é criar alguma coisa e o foco do programa é realizar algum benefício. Então, o gerenciamento do valor ele seria um objetivo, digamos assim, secundário para o projeto e também secundário para o programa, né? Dentro do livro do Move, que é um livro também bastante interessante, ele também vai ter princípios, processos, abordagens específicas quando a gente fala de Move. Desculpe, troquei a página aqui. Abordagens específicas quando a gente fala do gerenciamento de portfólios, abordagens específicas quando a gente está falando de gerenciamento de programas e abordagens específicas quando a gente está falando com projetos. Ou seja, cada uma das técnicas serão aplicadas de uma maneira diferente quando você estiver falando ou de um projeto, ou de um programa, ou de um portfólio, junto com o Move, junto com o gerenciamento de valor. Okay? Também ele vai ter templates e documentos já definidos lá para a gente utilizar, e aí alguém pode perguntar, poxa vida, mais documentos? Será que isso aí eventualmente pode burocratizar ou retardar? Na verdade, não são documentos extremamente complexos, são documentos muito simples de serem criados. Então, na minha visão, ele não acaba não burocratizando, né, a ideia não é essa, de fato. E, claro, pelo benefício que ele pode trazer no sentido de você fazer alguma coisa de uma maneira mais econômica, isso acaba se justificando. Quando nós formos aplicar o Move, não necessariamente a gente tem que aplicar o Move para todos os projetos, para todos os programas ou para todos os portfólios. A tua organização tem que definir aí para qual projeto ou para qual programa vai fazer mais sentido também a aplicação do Move. Também vamos ter aqui papéis de responsabilidades específicos, também temos questionários para a gente avaliar quão bem as técnicas do Move estão sendo implementadas e uma caixinha de ferramentas específicas que a gente pode utilizar exatamente para a gente poder fazer as medições e as análises e também garantir que as decisões tomadas para que a gente possa agregar mais valor
ao resultado do projeto ou do programa todo o portfólio, elas estão sendo bem conduzidas. E vai ajudar muito aqui na questão do benefício, na gestão de benefícios, em qualquer um dos níveis, seja naquele nível do gerenciamento de programas, seja no nível do gerenciamento de portfólios. Ah, mas por que você fala que tem 2 níveis? Não necessariamente a organização implementa gerenciamento de programas com gerenciamento de portfólios, né? E não necessariamente todos os programas estarão dentro de um determinado portfólio da organização. O modelo de se implementar programas e o modelo de se implementar portfólios dentro da organização, isso aí pode ser bem customizado, pode ser bem adaptado. Isso também é um ponto bastante forte em todos os livros da Excel. De nada adianta você tentar pegar um desses livros e tentar fazer a implementação 100% dele, do jeito que está lá, você fazer a implementação. Não. Todos eles precisam ser customizados e adaptados. Isso é muito forte. Esse recado, em todos os livros, é bastante forte. Se você implementar do jeitinho que está lá, a probabilidade de você atingir, né, o sucesso e os objetivos não será garantido, porque um dos focos principais de todos eles é o processo de adaptação e customização. O gerenciamento de riscos, que é o MOR, que é o Managing of Risks, é exatamente um framework. Né? Então, ele não é uma metodologia, vai ser aí um guia que a gente vai seguir e que a gente vai ter que utilizar as ferramentas e as técnicas também de maneira consolidada, integrada com os demais métodos ou com os demais frameworks. Seja quando a gente estiver conduzindo um projeto, seja quando a gente estiver conduzindo um programa, ou seja quando a gente estiver trabalhando com um determinado portfólio. Então, tem algumas práticas, tem algumas ferramentas, tem algumas técnicas focadas em gerenciamento de riscos e que você vai utilizar em cada um daquelas metodologias, em cada um daqueles níveis que a gente estiver trabalhando. Fundamentalmente, na parte de gerenciamento de riscos, é bastante comum a gente encontrar organizações que não têm aquele cuidado, aquele trato muito forte com os riscos. Então, aqui nós temos um manual que é bem direto, bem prático, para facilitar a utilização dessas técnicas, dessas ferramentas, quando a gente estiver conduzindo o gerenciamento de riscos nos nossos projetos ou nos nossos programas. Tá? E olha só, a estrutura dele é muito parecida com as outras. Também tem princípios fundamentais, ou seja, esses princípios eles precisam estar presentes quando a gente estiver fazendo o gerenciamento de riscos. Caso contrário, você não está fazendo o gerenciamento de riscos com o MOR. Ele vai ter abordagens específicas, ou seja, como é que a gente vai conduzir dentro de um projeto, ou como é que a gente vai conduzir dentro de um programa, com algumas etapas, com algumas sequências, alinhadas exatamente a um ciclo de revisão dentro de cada um dos processos, dentro de cada uma de suas atividades. Outro item que talvez alguém já tenha prestado atenção, talvez todos, é a questão de papéis e responsabilidades. Todos os livros, eles trazem papéis e responsabilidades já definidos, mas não de maneira macro. Eles trazem papéis e responsabilidades definidos e chegam até nível atividade, para dar clareza num modelo de governança dentro da organização quando você utiliza essas práticas. É muito comum que as pessoas se sintam perdidas durante a condução de um determinado projeto, um determinado programa. Então, quando você tem esse conjunto de papéis e responsabilidades espalhados de maneira bem clara e definida dentro da estrutura organizacional, isso fica muito mais fácil, muito mais simples das pessoas conduzirem as próprias atividades. Também vamos ter aqui templates, com as explicações de como utilizar cada um desses templates, a explicação de cada uma das sessões, o que a gente deveria prestar atenção ao preencher cada um deles. E muitas vezes até esses templates estão associados a tópicos ou sessões ou até documentos
utilizados em outra área, como na parte de gerenciamento de projetos, como na parte de gerenciamento de programas. Então, os documentos relacionados ao gerenciamento de riscos aqui vão estar alinhados aos outros documentos nos outros livros. Ele também tem um health check, ou seja, um questionário para avaliação para saber se você está cuidando bem dos riscos do teu projeto, do teu programa, do teu portfólio, ou seja, será que a tua organização está conduzindo bem, os teus profissionais estão conduzindo bem? Note que quando a gente fala desse health check, existe uma leitura subliminar aqui, né? Esse health check, ele ajuda a áreas de escritório de projetos, áreas específicas de quality assurance, áreas específicas de auditoria, auditoria interna, auditoria externa, porque basta você usar o health check para saber o nível de maturidade ou o nível que as pessoas estão trabalhando quando estão conduzindo gerenciamento de riscos aqui no caso, né? Mas nos outros tópicos também, o gerenciamento de programas, o gerenciamento de projetos, enfim. Ele também traz aqui habilidades específicas, claro, com foco na parte de gerenciamento de riscos, o modelo de maturidade, o modelo de avaliação de maturidade, voltados aí para gerenciamento de riscos. Então, será que nossa equipe gerencia riscos em qual grau? Somos muito maturos? Ou seja, você só descobre o risco quando o risco virou um problema? Né? E também uma caixa de ferramentas. E aí, nessa caixa de ferramentas, ele tem uma distinção. Ele diz que temos caixa de ferramentas gerais, que aí vai funcionar, vamos dizer assim, para riscos em geral que podem acontecer na organização, como riscos operacionais, riscos mais comumente encontrados, e riscos específicos ou técnicas, ferramentas específicas, seja para o nível do portfólio, seja para o nível do programa, ou até ferramentas específicas para o nível do projeto. Então, ele tem essa distinção para auxiliar vocês durante a utilização e a escolha, na verdade, de cada uma das ferramentas, de cada uma das técnicas. E, claro, não podia faltar o alinhamento com os demais livros, afinal de contas, a utilização e a implementação do MOR ele tem que ser feito de